Muito boa noite, está no ar o Cadeira Grenal, tudo sobre Grêmio Inter, aqui na sua rádio Uniriter. Agora 7h14, a temperatura é 22 graus aqui no Alto Teresópolis, em Porto Alegre. Eu sou o Matheus Suminski e vamos de imediato com os destaques da reportagem. Com o destaque do Inter, Juan Link. Boa noite, Juan. Muito boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na rádio Uniriter. Após sequência de jogos negativos, de resultados negativos, Roberto Melo não aguenta a pressão e deixa o cargo da vice-presidência do Internacional. Com o destaque do Grêmio, Dado Nogueira. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite a todos. Depois de perder para o Atlético Paranaense, Grêmio já está em Porto Alegre, onde inicia os treinamentos para enfrentar o São Paulo no próximo domingo. Uma vitória garante o tricolor na fase de grupos da Libertadores de 2020. Com o destaque do futebol feminino e dos adversários da dupla Grenal, Nath Folherini. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. O final de semana será de decisão pelo gauchão feminino. Inter e Grêmio se enfrentarão pela taça no domingo em Juí. Com a produção de Vinícius Apel, está começando o Cadeira Grenal. E quem quiser nos acompanhar, faz isso por onde, Dado? Temos, como sempre, Suminski, algumas maneiras. Primeiramente, através da rádio, pelo aplicativo RD Uniriter, também pelo site fax.uniriter.edu.br/rádio Uniriter e principalmente lá na live do Facebook, em facebook.com/Cadeira Grenal. Logo mais estou liberando uma enquete também lá. Vocês podem nos acompanhar e participar do programa enviando a mensagem. Lembrando também, né, das nossas redes sociais, para o pessoal seguir aí o @Cadeira Grenal no Twitter, no Instagram e no Facebook, só procurar Cadeira Grenal, além do YouTube, que é Cadeira Grenal separada aí com hífen, entre Grenal e... Todos os programas disponibilizados lá ao fim, né? Então, toda semana. Os dois últimos não tiveram, porque nós tivemos problemas com a nossa live, mas hoje Nossa Senhora da Live vai nos abençoar e ela não vai cair. A tecnologia sempre boicotando o homem. É verdade. Bom, e quem está nos acompanhando pela nossa live, mais uma vez, já observou que nós temos um convidado muito especial nessa semana e é o repórter da RBS TV, Fernando Becker. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Depois de tanto tempo a gente conseguiu comparecer. Acho que faz mais de um mês que o Vini está tentando trazer a gente aí, mas em função de alguns compromissos profissionais, a gente não conseguiu vir prontamente, né? Mas, graças a Deus, consegui cumprir com a promessa de vir aqui. Obrigado aí pelo convite, pela recepção. Tá certo. Vamos começar com as informações do Inter, Juan. Vamos nessa, Matheus. A derrota do Internacional diante do Goiás por 2-1 na noite de ontem foi a gota d'água para Roberto Melo. O agora ex-vice-presidente de futebol colorado solicitou seu desligamento junto ao Conselho de Gestão do clube, que agradeceu os 3 anos de serviços prestados em nota divulgada nesta tarde pelo Twitter do clube. Além de Roberto Melo, o diretor do departamento de futebol, Adari Silveira, também deixa o clube. Em seguida, no meio da tarde, o presidente Marcelo Medeiros convocou uma entrevista coletiva para comunicar oficialmente à imprensa, né, sobre a saída do Roberto Melo. O Medeiros também informou nessa coletiva que Rodrigo Caetano irá comandar o departamento de futebol até o final da temporada, Matheus. E aí, ao longo do programa, nós vamos trazendo mais informações. Essa informação bombástica, né? Teve o jogo ontem, o Inter perdeu para o Goiás, né? Mais uma derrota, mas a informação que realmente tomou conta do noticiário é essa demissão do vice-futebol Roberto Melo, isso, perdão. Presidente de futebol Roberto Melo. E foi realmente uma surpresa, e segundo as informações, ele que pediu demissão, né? E eu queria saber já de imediato do Fernando Becker, ele que estava lá na transmissão do jogo do Inter ontem. Eu queria saber de ti se também foi uma surpresa para ti ou pelo clima ali tu sentia que algo poderia acontecer. Foi uma surpresa para todos, eu acho. Quando a notícia chegou, eu estava na redação e todo mundo se surpreendeu. Eu acho que na realidade o Melo, a torcida, né, pressionando muito a saída dele e de repente essa decisão dele poderia ter sido antecipada. Talvez teria um efeito melhor do que simplesmente a troca de treinador, porque o que a gente escuta, a gente ouve assim, nada oficial, né, que
O Melo deveria ter saído junto com o Odair, porque não tem muito assim, digamos, não vou dizer simpatia, mas muita receptividade, de repente, no vestiário do Inter, tinha algumas restrições, enfim. Então, se naquele momento, se fosse para dar uma sacudida no vestiário, né, para tentar dar uma levantada no ânimo dos jogadores, optou por trocar apenas o treinador. De repente, ali se tivesse feito uma, digamos assim, uma reformulação maior com a saída do Melo, do Adauri, hoje, de repente, o Inter não estaria nessa situação, né? Porque a gente sabe que futebol é complicado, futebol às vezes é muito mais gestão do que qualquer outra coisa, e se a gestão não está assim tão bem, né, os jogadores sentem, os jogadores agem de uma maneira, e isso faz parte. É um fato novo que o Inter está criando há 3 rodadas do final, aí poderia ter criado esse fato novo junto com o Odair, lá atrás, faltando 11 rodadas, ou 14, se eu não me engano. Né? Mas surpreendeu sim, surpreendeu porque ninguém esperava uma mudança assim. O que se pergunta muito é o que se cobra, às vezes vai trocar o treinador, tanto é que foi cobrado ontem se o treinador ia sair, se o Inter pensava em trocar, e o Rodrigo Caetano disse que não. Mas aí vem essa da troca do dirigente, enfim. Até para acrescentar no debate, assim, a gente fala muito da demissão do Odair aqui em praticamente todos os programas desde que ele saiu, e naquela época se dizia que era ou o Odair ou o Roberto Melo, depois daquela derrota para o CSA. E até por isso, nessa coletiva que o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, deu hoje à tarde, me deu a impressão dele estar um pouco chateado assim, com o Roberto Melo, por justamente, a gente tem a informação, né, de que ele foi um dos que realmente sempre foi muito leal com o Roberto Melo, e foi um dos que bancou a permanência dele. A gente sabe que tiveram algumas divergências dentro do Conselho de Gestão, até com o próprio Rodrigo Caetano. Aí é uma informação mais de bastidor, que dá conta que o Rodrigo Caetano era contra a saída do Odair. E senti, vendo o Marcelo Medeiros, que ele sentiu um pouco de ingratidão do Roberto Melo. Fernando, o que tu acha disso? Eu acho o seguinte, tem muita coisa por trás disso aí que a gente, hoje a gente não tem, né, a informação e o real, a história verdadeira, porque nesse momento da temporada, no caso do Inter, né, que está entrando num ano de eleição, tem muita coisa política por trás também disso. Não é só uma questão de futebol e de... eu conversava com alguns colegas há um tempo atrás e aí já se projetava futuros candidatos do Inter, né? Mais assim do lado da situação, que o Inter teria 2 prováveis candidatos, um deles era o Roberto Melo. Então, assim que teve a crise da troca de técnico, a gente pode perceber que o Roberto Melo saiu de cena, né? Primeiro porque havia uma pressão da torcida para que ele saísse, depois... vamos tentar fazer uma leitura de que foi uma tentativa do Inter de não expor ele muito, né, de não estragar mais ainda a imagem dele. Então tem tudo isso, e agora vem com esse pedido dele de desligamento aí. Então a gente não sabe o que realmente, né, tá passando lá por dentro dos gabinetes. Eu desconfio de tudo, no futebol hoje em dia eu desconfio de tudo. Desconfio até que tenha sido um pedido do Melo de desligamento, né? Às vezes eles resolvem lá em comum acordo, fazem uma projeção e vamos falar isso. Sim, vamos falar isso. Soa estranho, né? O Roberto Melo se demitir faltando 3 rodadas para o fim do campeonato. Exatamente. O Inter tinha total controle, digamos assim, controle entre aspas, né, do que estava acontecendo. E tomou uma medida e depois tomou outra. Então, por isso que eu falo, eu desconfio de tudo no futebol. Até porque tem outra questão, porque eu não lembro, acho que foi lá em 2017, logo que o presidente Marcelo Medeiros e o Roberto Melo assumiram o futebol do Internacional, houveram protestos com mais veemência, né? E picharam o muro da casa do Roberto Melo, faixas foram expostas, então teve muito mais cobrança naquela época. E se ele não correu naquele momento, eu não consigo acreditar que ele correria agora, faltando 3 rodadas para acabar o Brasileirão, para fechar o ano de vez, né? Porque o calendário do futebol terminaria. Então acredito que se esperaria um pouco mais. Então até acredito um pouco mais nessa questão que o Becker falou,
que tem essa situação política por trás. A gente já comentou isso várias vezes aqui, até que a própria mudança de treinador foi política. Porque se tu vai com o Odair até o final do ano e tu não cria um fato novo, mostra que tu não é capaz de comandar o futebol. Porque, pô, o cara, tu viu que o Odair tava vendo com o trabalho deslanchando, não, perdão. Em declínio. Em declínio, exatamente. O trabalho do Odair estava em declínio. Não mudou. E aí, parece que tu meio que desiste do ano, né? Tu desiste do futebol e tu não é competente o suficiente para seguir. E o Roberto Melo, certamente, seria o sucessor, ou vai ser o sucessor na chapa, né, do presidente Marcelo Medeiros. Então, eu acredito que essa demissão do Odair, primeiramente, foi um fato político, e também vejo esse pedido, o suposto pedido de demissão do Roberto Melo, como um fato político também diante dessa questão, né? A gente viu depois que o Odair foi demitido, por exemplo, o Rodrigo Caetano era o homem das entrevistas após as partidas, né? O homem da direção. E antes era o Roberto Melo. Então teve esse cuidado de não expor o Melo no momento de crise, de turbulência. E ali dentro, o Rodrigo Caetano é um peso pesado ali na direção, né? Ele tem conhecimento, eu considero que tem opinião forte. Então pode ter acontecido uma quebra de braço, né? De repente o Melo e o Rodrigo, alguma coisa assim, pode ter acontecido algum descontentamento do Melo também, né? Com essa situação, alguma discordância, de repente o Rodrigo Caetano queria a permanência do Melo, do Odair, o Melo não queria, não sei. É difícil, mas você trabalha com ego também numa situação dessa. Tem o ego envolvido no meio. Certo. Eu acho que esse episódio do Roberto Melo, ele evidencia uma série de discordâncias e incoerências aí na direção do Inter nos últimos tempos. A gente vê a demissão do Odair, onde muita gente, inclusive, cogitou a saída do Melo junto, ou apenas a saída do Melo. Acabou saindo o Odair, o Melo permaneceu. Agora tem essa situação, e também tem a questão de o Inter ter demitido o Odair e não ter logo em seguida fechado com outro treinador, né? A gente sente assim, a sensação que dá é de que quando o Odair saiu, o vestiário sentiu muito. Inclusive pediram, né? Os jogadores dizem que os jogadores pediram para ficar, e naquele momento era um momento de completa instabilidade do time, instabilidade emocional, não estava nada dando certo. Tanto é que depois quando saiu o Odair, a instabilidade piorou, entendeu? O time daí não tinha organização, não tinha confiança, e aí alguns torcedores perguntavam para mim, e aí o Inter? Eu só dizia para os torcedores assim, tem que torcer para acabar o ano logo, porque não tem organização que tinha com o Odair, mal ou bem, eu acho que bem, tinha organização, o time tinha confiança até a final da Copa do Brasil, depois quando acabou, né, quando virou uma tragédia aquilo ali, a confiança foi pro espaço, e eu para mim no futebol assim, é 50% de confiança, tem confiança, tudo dá certo, o jogador ruim se torna bom, o médio se torna craque, sabe, e só vai. Não, com certeza, até o presidente Marcelo Medeiros, ele fala isso na entrevista coletiva de hoje, que ele cita que a contratação do Zé Ricardo, e claro, foi uma questão de ver que o trabalho do Odair estava em declínio, e tu analisar que precisaria de um outro treinador, mas por conta dessa questão poderia ter continuado com o Cobalcini, né? Cobalcini. Cobalcini. Sempre esse nome é muito difícil. Mas isso aí acho que é em todo o meio da imprensa. Não há um consenso ainda. E o presidente o Medeiros, ele cita essa contratação do Zé Ricardo como um fato novo, né? Para dar aquele ânimo no grupo e aí terminar o ano com o objetivo alcançado, que seria a conquista da vaga para a Copa Libertadores. Mas convenhamos, né, que se a ideia era dar um ânimo, eu não vejo no Zé Ricardo como eu acho, na verdade, que é uma sucessão de erros, assim. A gente já comentou isso várias vezes. O fato novo do Odair acaba depois o fato novo do Zé Ricardo e agora o fato novo do Melo, e nenhum desses são fatos novos, e acaba gerando um clima de desconfiança dentro o fato novo que tem que ter é vitória. Exatamente. E planejamento para que tu chegue, né? Acho que aqui, um coach, então. Muito psicólogo, muito eu citei aqui no programa, logo após a demissão do Odair, o raciocínio lógico que se faz é o seguinte: se tu vais demitir o treinador que não vem bem, que não está passando confiança, no mínimo tu vai contratar um treinador melhor, um pouco melhor, que vá trazer essa confiança de volta, o resultado imediato, mas o Inter, ele primeiro pensou na demissão, mas sem pensar
no futuro, quem ia trazer. O Inter acho que apostou muito as fichas no Kudê, que ia trazer já naquele momento. Foi a Argentina, ouviu um não de momento e um acerto para o próximo ano. E aí, acho que a direção meio que se atrapalhou um pouco. Ficou, e agora, o que a gente faz? Agora a gente vai ter que ir atrás. Então, não houve um planejamento, um plano B. Acho que o Inter postou as fichas na demissão do Odair para trazer o Kudê, fez uma sondagem, dizem que foi mais por fora, não foi diretamente ao Roger Machado e ao Thiago Nunes, mas um plano B fixo o Inter não tinha. E aí acabou ficando o Koubaquini um tempo e depois o Zé Ricardo e vemos aí o resultado. E o que provou, assim, eu falo, né, com alguns colegas, o que provou nessa história toda é que o Odair era a pessoa que mais conhecia o grupo do Inter, que mais tinha conhecimento do potencial e de até onde o time podia ir, porque o Odair, todo mundo chamava ele de retranqueiro, que não atacava e coisa e tal, mas ele sabia do real poder do que ele tinha na mão, das limitações, exatamente. Porque a gente hoje vê um técnico que chegou, que acha que pode atacar todo mundo e tá tomando um monte de gol lá atrás, entendeu? Então, em função dessa limitação que o Odair conhecia do grupo que ele tinha na mão, ele armou um time precavido, né, que ia lá, não vou dizer por uma bola, porque não era assim só por uma bola, o Inter tentava muitas vezes, ia lá e fazia gol. Tá? Às vezes a bola não entrava, às vezes não conseguia, mas ele sabia da limitação do grupo que ele tinha na mão. Aí chegou o Zé Ricardo, tenta melhorar, tenta fazer algo diferente, tenta colocar o time mais para frente, só que é a história do cobertor curto, né? Ele tá destapando lá atrás e tá sofrendo 12 gols aí nos últimos... Nos 8 jogos dele, né? Isso aí. E o Odair, ele tinha uma coisa que ele sabia fazer o time dele usar o fator casa e sabia conseguir bons resultados fazendo o time jogar. Apesar da fama de retranqueiro, em casa ele conseguia impor uma intensidade um pouco maior. E nas últimas partidas a gente até vê um pouco de intensidade, o Inter criando chances, mas não como era antes, né, na verdade. Eu acho que o Odair, ele teve, até me corrija se eu estiver errado, ele teve 2 derrotas até a final, teve a final da Copa do Brasil pro Atlético Paranaense, perdeu pro Pelotas no Gauchão. Pro Pelotas no Gauchão. E aí depois pro Atlético Paranaense só. E depois, então, ele tinha um fator casa muito... Ele teve, acho que Pelotas e mais um outro o Novo Hamburgo. Novo Hamburgo no Gauchão também. Isso. Três derrotas ele teve em casa. Mas ele sabia usar bem o fator casa. Tem 2 no Gauchão que é totalmente teste, né? O erro do Odair, o que minimiza assim um pouco a situação dele, foi ele não ter podido contar com o D'Alessandro na final da Copa do Brasil. Isso ameniza. Agora, sim, o erro dele nesse jogo da final que ele perdeu foi ele ter desfeito aquilo que mais dava resultado para ele, que era aquele tripé no meio campo, que ele sabia como jogar com aquele tripé no meio campo. Aí na final da Copa do Brasil, ele já não tinha o D'Alessandro, daí ele tirou o Patrick no intervalo, tirou o Edenilson, botou para lateral. Ali ele desfez o que mais, vou dizer assim, a solidez do time do Inter, e ali ele se perdeu. Esse foi o grande erro dele, junto com a impossibilidade de contar com o D'Alessandro, que enfraqueceu o Inter naquela final. Eu previa um outro resultado com o D'Alessandro em campo. Sim, o Inter venceria aquele jogo com o D'Alessandro em campo. A gente vendo o jogo, a gente vê que faltou realmente essa peça de articulação. E aí tu tem um outro adversário que tem qualidade coletiva, né? Algumas qualidades individuais, outras nem tanto, assim a gente vê, né? Mas aí tu vê um adversário que tem, já tem experiência em jogos importantes, né? Tinha sido campeão na Copa Sul-Americana. O adversário se sente o outro time enfraquecido emocionalmente, tecnicamente, e ele começa a se criar, começa a ter confiança dentro da partida. E aí foi o que aconteceu no segundo tempo. O Internacional já entra muito apático naquela partida também, que é um fator que certamente contribuiu muito para essa questão da confiança do Atlético dentro do jogo, né? E aí onde a peça do D'Alessandro, além da articulação dele em campo, a questão motivacional dele também faz muita falta nessa partida. E a direção tem que ter assim, a cabeça fria para saber analisar essas situações e na hora de tomar a decisão, né? No caso da demissão do Odair. Tem que saber por que
por que chegou até a final da Copa do Brasil, por que não venceu, entendeu? Por que o time jogava daquela maneira, de uma maneira fora de casa e de outra maneira outra? Por que eles queriam que o time jogasse de uma maneira fora de casa e por que o time não jogava, né? Tem que avaliar tudo isso para chegar no momento só, não dá mais, vamos trocar, mas vamos trocar pelo quê, né? Qual é a situação se a gente trocar? O outro treinador vai ter tempo de corrigir, de mudar? Não, né? Não vai ter tempo. E qual é o treinador que nós vamos trazer? Aí o Inter ficou para lá e para cá, não achou treinador, aí arrumou um tampão. E aí, como eu dizia para os colorados, meus amigos, né? Torce para o ano acabar. Foi essa falta toda de planejamento do Inter para tomar essa decisão. Todos os clubes brasileiros têm isso, né? Falta de planejamento. Sim. É impressionante. Alguns não, outros, digamos, a maioria tem. Eu acho que justamente em cima do que tu falou, é essa questão de ter uma ação mais forte, mais contundente do futebol ali, do comando de futebol no vestiário, para saber essa questão de por que o Inter joga de uma maneira fora, por que joga em casa de outra maneira. E tem outra coisa assim, que isso aí é muito cultural da imprensa brasileira, gaúcha, obviamente, do torcedor também. A gente tem que saber que no futebol só um ganha. E se o teu time não ganha, parece que está tudo errado. E não está tudo errado. Tem todo um, digamos assim, um protocolo para seguir, para obedecer, para chegar aos títulos, né? O Grêmio passou por isso. O Grêmio não ganhava, mas o Grêmio se reorganizou como clube, se organizou como departamento de futebol, se organizou como time e aí depois começou a ganhar. Então é isso. E aí até ganhar o torcedor sofreu, né? Os jogadores que estavam ali desde digamos de 2016, 15 sofreram, né? As cornetas até dos jogadores do Inter lá em 2015, do Sacha, enfim. Mas a gente tem que saber que só um ganha e tem que cumprir essas etapas. E o Inter está cumprindo as etapas, né? O Inter pegou um grupo que esse grupo está mais calejado que o Inter em termos de dificuldade, né? O Atlético vem ganhando, vem conquistando, vem passando por algumas coisas. O Atlético enfrentou 2 vezes o Boca na Bomboneira esse ano. Olha que experiência aquele grupo pegou. Tá certo que o Inter... já veio do título, o Inter, né, tem alguns experientes, jogou contra o River, por exemplo. Mas é que esse Atlético já é campeão, e esse grupo do Inter não é campeão. Exatamente. Tem só o D'Alessandro campeão, ele me fala os outros, ganharam... Tu citou a questão de... Então o Inter tá criando cor, tá criando casca. Isso. Né, o grupo, e o clube também, porque tá vindo lá de baixo. Tu citou a questão dos clubes, né, de quando perde, tá tudo errado. Hoje nós temos aí o exemplo do Grêmio, que é semifinalista da Libertadores e da Copa do Brasil, tá praticamente classificado para a Libertadores. Nós temos o Palmeiras, que foi longe, de certa maneira, da Libertadores, tá como vice-campeão do Campeonato Brasileiro, e o ano para esses clubes aí tá praticamente, a gente vê muitas críticas em cima, como se fosse um ano ruim, muito ruim, apenas por não ter conquistado o título. Mas, de outro lado, a gente tem que também pensar a qualidade dos outros times, dos times que são os vencedores. A gente teve o Atlético que venceu do Inter, não pelos erros do Inter apenas. Acho que tem aí a qualidade do Atlético. E o Flamengo a gente não precisa nem falar, né? Flamengo, as qualidades do Flamengo a gente tá vendo. E o Flamengo também passou por toda essa reformulação, né? Teve que pagar dívidas, enfim, se reestruturar. Mudou. Eu visitei o CT do Flamengo quando o Luxemburgo foi técnico do Grêmio, 2012, né? Não, 13. Depois da inauguração da Arena. Isso aí. E o CT do Flamengo naquela época só existia a parte onde pegou fogo, né? Agora, lá do alojamento dos guris. Sim. Era isso o CT do Flamengo. E desde lá o Flamengo vem se reestruturando. Em 2016 eu fui no CT do Flamengo de novo, mas eu fui numa outra condição. Aí eu visitei todas as instalações do CT e assim, primeiro mundo. 2016, agora em janeiro, 2017, em janeiro de 2017.
Agora, falando com meus colegas do Rio, eles falaram que o CT do Flamengo está melhor do que 2017, que construíram um outro hotel lá dentro, com outras instalações. Ou seja, é primeiro mundo. Então, o Flamengo, né, não é à toa que o que aconteceu com o Flamengo hoje. O Atlético claro, também é assim. O Jorge Jesus tem muito mérito nisso aí. Mas é um time que se reestruturou. E o torcedor, a imprensa, todo mundo, de modo geral, tem que entender essas etapas da evolução para se chegar a ser campeão de um grande campeonato. O Atlético ele investiu essas, bastante também, né? E sim. E há toda essa questão de evolução, como a gente vinha falando aqui, essas questões que o Inter passou, e essa reformulação toda. E o trabalho do Odair, no geral, ele não é ruim. O problema todo é que perde no momento crucial, né? Que perde um título da Copa do Brasil, que é doído, porque em 10 anos é a segunda vez que chega na final e perde em casa pela segunda vez em 10 anos. Ou seja, tu perde... Claro, aí tu perde uma Libertadores para um Flamengo, e aí mérito total do time do Jorge Jesus. Que mas aí eu coloquei aqui a questão do Alessandro, né? Que para mim foi fundamental naquela derrota do Inter. Tá? Um resultado negativo que não foi o Inter precisava vencer. Mas aí tu vai para o contexto assim de grupo, né? O D'Alessandro não tem um reserva à altura. Sim. Então aí de repente está um problema, a formação do grupo do Inter. Sim, né? que a gente E aí o problema bate. da formação do grupo do Inter é o problema financeiro, o problema de quem estava cheio de dívida, de quem estava pagando dívida e não tinha dinheiro para contratar e fez negócios de ocasião. Tá aí um problema de um grupo, de um time que tá. Eles não querem mais o D'Alessandro disse que não quer mais usar essa palavra de o clube estar em reconstrução, mas está ainda. Sim, claro. E aí toda essa questão também parte desse trabalho do Odair. Porque ele pega em 2017, no finalzinho ali, para começo para 2018, um grupo defasado, né? Não tem dinheiro, tá subindo para uma Série A, e aí o Internacional já sobe para uma Série B de uma forma conturbada, porque todo mundo esperava subir com o pé nas costas, classifica 2 rodadas quando de antecedência só, 2 ou 3, não lembro agora. E aí tu vem em 2018, o Odair faz um baita de um trabalho, porque o terceiro lugar na tabela do Brasileirão, vaga direta para Libertadores, com o grupo que tem, com o time que tem, a falta de confiança, voltando. Primeiro tu conhece os torcedores, aí tu vê no geral assim, não, se não cair tá bom. E aí, meio de tabela. Meio de tabela, garantiu os 43 pontos ali, que se não me engano é a pontuação mínima para não cair, é isso aí. E aí o Odair larga o Inter na terceira colocação. E aí faz uma campanha espetacular na Libertadores como fez, perde para um Flamengo que a gente não tem comentário. Segurou o Flamengo lá no Maracanã. Segurou o Flamengo lá até o Moledo subir pro ataque. Até os 30 foi o time que melhor enfrentou o Flamengo nos últimos tempos. Mas tem uma coisa, naqueles 2 jogos do Inter, o Flamengo ainda não tinha encaixado. Né? Também. Não era o mesmo Flamengo. Não era o mesmo Flamengo, por exemplo. Por exemplo, o Gerson era reserva. Sim. Agora tem uma coisa, eu tô pensando aqui, eu tô sendo muito bonzinho com o Inter, né? Porque deve ter alguém se perguntando assim, pô, mas o Inter é o grande, o Inter é isso, o Inter tem camisa pesa e coisa e tal, vai jogar contra o Atlético Paranaense em casa e não ganha, não dá, não pode. Gente, acontece o seguinte, o futebol está muito nivelado. Né? E em função disso, se tu tem um clube como o Atlético Paranaense, que pode ser clube médio, mas é super estruturado, tá? Tem um CT melhor que o do Inter, tem profissionais tão bons quanto os que estão no Inter, profissionais por trás, não de jogadores, e tem um time organizado. No momento em que tu tem tudo isso, tu equilibra as forças. E aí, hoje no futebol, é normal, é natural tu ser derrotado numa final por um time assim, entendeu? Sim, é um novo em termos rico, de história, assim. Em termos de história, está um pouco abaixo do teu time. É que em algum momento esses clubes eles vão ganhar. Se ele está se reestruturando para isso, está trabalhando em cima disso, tu vinha falando do Flamengo, o Atlético também investiu muito na base e na estrutura da base. Então a gente tem aí o Bruno Guimarães, que é uma cria deles, e tu vê o resultado que está aparecendo. Então investiu também num treinador que é de uma nova geração, que é o Thiago Nunes, que implementa as ideias dele de uma maneira clara. Então a gente vê o resultado aí no campo que é merecido. Juan, e nós temos algum possível substituto para o Roberto Melo? Bom, o presidente do clube, o Marcelo Medeiros, na coletiva desta tarde, ele afirma que nesse primeiro momento não está pensando nisso, o planejamento está sendo feito às internas, ele não externa nenhuma informação, mas há sim alguns repórteres, né, Lucas Colar da rádio do Grupo Bairrista, né? Sim. Ele informa que o Internacional está fazendo contato com o Giovanni Luigi para assumir a vaga na próxima temporada. Porém, o Marcelo Salzano da Bandeirantes, ele afirma que fez contato com o Giovanni Luigi e nenhum contato ainda foi feito
com um ex-vice-presidente do clube. O Giovanni Luigi foi presidente do Internacional em 2012, se não me engano, gestão de 12 a 14. Sim, e o Marcelo Medeiros era vice de futebol dele. Era vice de futebol do Giovanni Luigi, ou seja, já uma parceria aí, também outra questão política que a gente pode colocar. E aí, Fernando Becker, Giovanni Luigi seria um bom nome? Eu gosto muito do Giovanni Luigi, é um cara muito centrado, já tem experiência de futebol, de clube, conhece a maioria dos jogadores ali do vestiário do Inter. Acho que seria um bom nome, eu só não sei como é que está a saúde do Giovanni Luigi, agora brincando, porque quando ele foi presidente do Inter, ele sofreu muito aquele problema na coluna dele, em função da reforma do Beira-Rio, se incomodou, ficou ansioso, muito angustiado com aquela situação toda, e apareceu umas dorzinhas nas costas ali, mas o Giovanni Luigi é um cara competente, eu acho que a torcida do Inter vai saber valorizar muito ainda o que o Giovanni Luigi fez pelo clube. E esse tempo eu estava falando, não sei para quem aí, que o Rio Grande do Sul não consegue formar bons dirigentes, né? A gente tem carência de bons dirigentes, dos dois lados eu estou falando agora, do Grêmio e do Inter. O Romildo, assim, eu estou falando de dirigente de futebol, presidente, a gente teve bons exemplos aí ultimamente, e o Romildo para mim é o melhor dirigente que surgiu aí, digamos, nos últimos 10 anos, né? Depois do Fernando Carvalho. Mas diretor de futebol, vice-presidente de futebol é uma função muito específica, tem que ter um conhecimento de vestiário, um conhecimento de futebol, e tá difícil do Rio Grande do Sul formar. Acho que o último aqui foi o Caetano, né? Grande nome. Assim. O Caetano é mais diretor executivo, né? Ele tem uma função um pouco diferente, mas o Giovanni Luigi já teve essa experiência no futebol, foi vencedor. Acho que seria um bom nome. Tem um entrosamento muito legal com o Marcelo Medeiros, né? Os dois trabalharam juntos. E eu não vejo outro nome no Internacional no momento acima do Giovanni Luigi, por exemplo, nos aliados ali do Marcelo Medeiros. Ué, completa. Bom, o Internacional então que treinou nesta tarde. Vamos que o tempo tá passando. Vamos nessa então. Mesmo com essa tarde conturbada aí com o anúncio da demissão do vice-presidente de futebol Roberto Melo, treinou visando o confronto contra o Botafogo no sábado, às 7 horas da noite, lá no Rio de Janeiro. O Internacional... Pode falar. Não, já que tu falou do Botafogo, Nath, traz pra gente as informações do Botafogo aí rapidinho. O Botafogo que jogou ontem também, ganhou da Chapecoense fora de casa, no caso na Arena Condá. O Botafogo é o 13º colocado no Brasileirão e tá com 42 pontos. E a tendência é que venha jogar com o Inter com o mesmo time que jogou ontem. Então, com o Gatito Fernandes no gol, Fernando, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri. No meio, Cícero, João Paulo, Alex Santana e no comando de ataque, Igor Cássio. Tá certo. Agora sim, Rua, fecha. Posso seguir? Vamos nessa. O Inter então treinou nessa quinta-feira à tarde. Viaja amanhã para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo às 7 horas da noite no sábado. Partida válida aí pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional que tem um desfalque. O D'Alessandro tomou o 3º cartão amarelo ontem. Não deve enfrentar a equipe... Não enfrenta a equipe carioca, porque é suspensão automática. Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis retornam de suspensão automática por terem tomado o 3º cartão amarelo na partida diante do Fortaleza no domingo. O provável Inter, então, que enfrenta o Botafogo no sábado às 7 horas da noite, deve a campo com o Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e o contestado Wendel, Rodrigo Lindoso e Edenilson, Lico Lopes, que está na vaga de William Potker, que não volta mais nessa temporada, né? Lesionado o William Potker, Neilton deve ser o substituto de D'Alessandro, com o Patrick no lado esquerdo de campo. Paulo Guerreiro quem comanda o ataque da equipe colorada. Matheus. Antes da gente passar para o Grêmio, eu queria perguntar para o Fernando Becker, ele que esteve na transmissão da partida de ontem do Inter, o que está acontecendo com o futebol do Inter? Porque a cada jogo parece que a gente vê um declínio. Óbvio que tem influência de todos os fatores que nós já citamos, mas falando mais de dentro de campo, o que explica o Inter perder para o Goiás em casa e empatar com o Fortaleza nessa sequência? Pois é, eu contra o Fortaleza eu não estava aí, mas ontem eu vi a quantidade. O primeiro tempo era para acabar uns 3-1 para o Internacional, né? É verdade. Ou 3-2. O Inter acabou sofrendo um gol que foi anulado, enfim. Mas um ponto que eu coloco é a falta de confiança, né? Teve um lance ontem que o Edenilson, ele recebeu a bola dentro da área, ele deu para trás e foi um passe mal feito e o Inter acabou desperdiçando uma oportunidade clara de gol. Falta de confiança, um pouco de desorganização e
ansiedade dos jogadores. Poxa, ontem teve bola no travessão, teve milagre do Tadeu no primeiro tempo e a bola não entrou. Eu ia entrevistar um jogador do Inter no intervalo ali, ninguém quis parar. Eu ia perguntar se teria que ser um desempenho ofensivo mais do que perfeito, porque o Tadeu estava pegando tudo. Mas o Inter vem consagrando goleiros também, aí né? é que tá. Me falar, depois do jogo nós estávamos conversando lá na zona mista e os guris estavam fazendo as contas lá. O Inter consagrou o goleiro do Vasco, consagrou o goleiro do Fortaleza, consagrou ontem o Tadeu. Teve mais o Santos do Atlético Paranaense. Exatamente. Boa vidraça pro Grêmio aí, né? Que tá procurando goleiro. Então, será que é treinar mais conclusão a gol? Não sei. Tem treinos lá que a gente não acompanha. Eu pego esse ponto, falta de confiança, desorganização e um pouco essa ansiedade de querer vencer logo, de dar certo, isso deve estar atrapalhando dentro de campo, né? A instabilidade emocional dos jogadores. Tá certo. E agora eu vou dizer a coisa que eu assisti semana passada ou semana retrasada, assisti alguns treinos do Zé Ricardo, gostei muito. Muito. O padrão do treinamento dele é igual ao do Odair, se não melhor que o do Odair. É um cara que conhece, é um cara que sabe treinar um time, sabe organizar um time, mas ele não teve tempo, ele teve 2 semanas só para fazer isso. E na primeira semana que ele teve livre, se notou diferença contra o Corinthians. É difícil cobrar do Zé Ricardo algo, né? Porque ele assumiu ali... Qual é a culpa dele ontem, naquele lance do Lomba, que o Lomba largou a bola? Não tem culpa, né? Talvez... E ali começou a instabilidade emocional do time dentro do jogo, né? Aí a zaga já fica meio assim porque o goleiro falhou, e o goleiro já fica meio assim que a zaga tá exposta. Entendeu? Bom, falamos bastante de Inter, vamos falar de Grêmio com o Dado Nogueira. Pois é, Simões, o Grêmio retornou na tarde de hoje para Porto Alegre após as 2 partidas que fez fora de casa e com um saldo de 1 vitória e 1 derrota. No jogo de ontem, com uma atuação abaixo, veio a derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense. Com esse resultado, o Grêmio ele se manteve na 4ª colocação, mas aí viu o próprio Atlético encostando aí no mesmo número de pontos. O lado positivo é que, como campeão da Copa do Brasil, o Atlético ele não ameaça a vaga direta do Grêmio aí para a Libertadores do ano que vem. E com apenas 1 vitória no próximo domingo aí contra o São Paulo, o Grêmio já pode se garantir. Então, o Grêmio e o Atlético eles têm 59 pontos, o São Paulo vem logo atrás com 54, e ele joga hoje. E o Corinthians depois, um pouco mais atrás, com 53, que já jogou ontem, também venceu. Então, o Grêmio agora, de 3 partidas restantes, aí 9 pontos a disputar, precisa apenas de 3 pontos para garantir matematicamente a classificação para a Libertadores. Nath, e o São Paulo? O São Paulo, como o Dado disse, joga agora à noite, às 8h30, com o Vasco, né? E esse jogo é o jogo da classificação da Libertadores para o São Paulo. O São Paulo conta com a volta do Pablo hoje no time, então promete vir com um time como jogou por muito tempo aí, mas estava sem o Pablo, ele estava machucado. Na verdade, ele estava cumprindo suspensão, ele não estava machucado. Então, os gremistas aí têm que ficar de olho, porque o time do São Paulo tem bastante pendurado para essa noite. Tem o Anderson, Lisiero, Tietê, Raniel, o Alexandre Pato também está pendurado, Bruno Alves. Então, o possível time que pode enfrentar o Grêmio também é o mesmo de hoje à noite, que é Thiago Volpe, Danilo Alves, Bruno Alves, Arboleda e Igor Gomes na defesa, Lisiero, Tietê e Antony e Vitor Bueno no meio de campo e Pablo no comando de ataque. Aí ia se observar realmente a questão das suspensões só para caso haja alguma alteração. E Fernando Becker, conseguiu acompanhar a partida do Grêmio ontem? Pouca coisa. Eu saí 1 hora depois do fim do jogo do Inter, né, aí passei rapidamente na redação e quando fui para casa, cheguei em casa já estava terminando, não consegui ver muitos lances, mas o pouco que eu vi foi mais ou menos na altura ali da expulsão do Tardelli, no gol de pênalti, e do pouco que eu vi, assim, achei o Grêmio meio perdido, meio disperso na partida, assim. Parece que o Grêmio atingiu um objetivo no fim de semana, que foi a Libertadores, aí deu uma relaxada, né? Deu uma relaxada no próximo jogo, que foi esse contra o Atlético, e lá dentro não dá para relaxar porque tu vai tomar. Aí agora o Grêmio vai acender o sinal
né, de alerta de novo para conseguir essa vaga direta contra o São Paulo. A gente vai ver, tenho certeza que a gente vai ver um outro Grêmio na Arena. O Grêmio, ele no início da partida a gente já notou o Atlético tomando a iniciativa, teve boas chances já. O Grêmio ele demorou um tempo a equilibrar a partida, equilibrou a partida em certo momento, no primeiro tempo mesmo, apesar de ter tomado gol. No segundo tempo, o Grêmio, por incrível que pareça, voltou pior para a segunda etapa, e o Atlético tomou conta, e aí chegou o Grêmio irreconhecível, aquele mesmo Grêmio que jogou na Copa do Brasil contra o Atlético, que não conseguia criar, não se achava em campo, e aí veio, assim como naquela partida, a expulsão, né, também. Então, o Grêmio bastante perdido. Acho que o Michel no meio campo ali, ele não conseguiu se achar. O Michel, ele não consegue se posicionar. Uma coisa que eu prestei muita atenção ontem no jogo é que o Michel, ele não se posiciona bem, ele não vem conseguindo se posicionar bem ali na posição, e muitas vezes acho que foi tu, Rua, que citou, ou foi o Vini, até nem lembro quem é que citou, mas acho que até a Nath citou, eu tô bem confuso. Alguém citou que o Michel, ele chegou a estar correndo atrás o atacante indo, ele correndo atrás, então tipo, ele tava bem perdido no meio campo. Então o Michel jogando junto com o Matheus Henrique tendo que se desdobrar, e ele errando passe, fazendo passes para trás, não tinha aquela verticalidade, aquela coisa que tem com o Maicon, aquele toque de bola mais refinado. Uma coisa, o Michel, assim, a torcida tirou o Michel para ser o patinho feio, né, nesta temporada. Ele que já foi eleito melhor volante do Campeonato Brasileiro. Uhum. Então, tipo assim, o Michel não nos aprendeu a jogar futebol. Isso é uma questão de treinador, sabe? É de orientação, de posicionamento, como o Dado estava falando. De repente, a acomodação dos jogadores do meio campo está atrapalhando o Michel. Sim, né? Todo o coletivo. Exatamente. Que a gente vê assim, que a gente fala assim, no meio acadêmico. As conexões, o treinador tem que saber como fazer as conexões com o posicionamento dos jogadores. De repente, o Michel é um jogador para jogar mais posicionado, mais centralizado, vamos supor, no 4-3-3, né, num tripé, ele ser o número 1 ali, ou no 4-1-4-1 ele ser o número 1, né, com o Matheus e o Henrique e o Maicon mais à frente dele, vamos supor, que conseguem trabalhar mais a bola, sair com a bola dominada lá atrás, alguma coisa assim, porque nessa posição do Michel e o Matheus Henrique, o Michel do lado de outro volante, realmente ele baixou o desempenho dele. Isso é uma questão do treinador ver e reorganizar e reposicionar o Michel, ou até mesmo o próprio time, para fazer o Michel jogar o que ele vinha jogando logo quando ele chegou aqui. Inclusive, esse momento que eu citei, que o Grêmio teve uma melhora na partida, foi no momento justamente quando houve uma compactação maior. A gente vê o meio-campo conseguindo se compactar, interligando os setores, aí o Grêmio conseguiu ocupar um pouco melhor o espaço e não deu tanta chance. O Atlético conseguiu sair mais de trás, tocar a bola, trabalhar e chegar ao ataque. Coisa que no início da partida não conseguiu, e depois, no segundo tempo, acabou também não conseguindo. Mas, Dado, uma coisa eu acho a se observar é que a gente elogia muito o trabalho do Renato, elogia muito até o próprio ano que o Grêmio fez, como a gente disse, não só quem ganha merece elogio, né? Sim. Mas uma coisa há de se observar que nos piores momentos do Grêmio, alguns erros se repetem, né? A gente vê muito espaço na lateral direita do Grêmio, a gente vê algumas falhas do goleiro, a gente vê os volantes, ou quando não é o Maicon cansando, é quem joga no lugar dele perdido ali no meio. O próprio Michel tinha feito uma partida muito ruim contra o Vasco, até saiu e o Grêmio melhorou bastante. O Grêmio melhorou bastante com a troca de a gente vê aí, acho que muito se fala, principalmente em torno, dentro assim da torcida, se fala da teimosia do Renato. O Renato, ele não consegue jogar com o Léo Moura em todas as partidas, isso já é conhecido. Ele teve que entrar... o Léo Moura, né? O Léo Moura, ele vinha bem. Ele, em comparação ao Galhardo... Que não é difícil, sim, tudo bem. E o Grêmio, ali na parte, nos volantes, o Grêmio tem o surgimento do Darlan, que é um jovem com muito potencial e que, inclusive, na partida diante do Vasco, entrou e mudou a cara da partida. E na partida de ontem, junto ao Matheus Henrique, a gente já viu também o Matheus Henrique junto com o Darlan, e deu certo, os dois.
Ontem o Renato ele resolveu entrar com o Michel. Acho que o Renato ele tem um pensamento de, bom, assim como o Becker falou, o Michel ele é um jogador mais como o último homem, o jogador mais posicionado. O primeiro volante clássico. O primeiro clássico. O clássico. Então o Renato talvez tenha esse pensamento de manter um jogador fixo, mais marcador, até pelo poder ofensivo do Atlético, dentro de casa, principalmente. Só que dessa maneira não funcionou, porque o Grêmio ele é um time móvel, um time que gosta de fazer, de tocar a bola e de chegar no toque de bola até o ataque, formar os ataques assim. E no momento que tu mantém um jogador fixo ou que não sabe ocupar o espaço no momento de marcação, uma marcação móvel que o Grêmio faz, acho que aí prejudica. Então por isso que demorou um pouco a se acertar ali e depois o Atlético ainda conseguiu dominar a partida. Eu acho que o Becker sintetizou bem a questão do jogo de ontem. Assim, o Michel ele é um volante muito mais fixo mesmo, né? E aí tu tem o Matheus, que é um cara que sai muito e acaba deixando esse espaço. E aí tu não tem um outro jogador para que complemente essa movimentação. E aí se tu deixa um buraco no espaço do meio campo e pega um time do Atlético, um time compactado que joga junto. Dentro da arena da Baixada, eles pressionam muito, sintético. Né? É que às vezes a bola corre muito. Isso é um reflexo também da formação da do grupo. Da formação do grupo, sabe? Qual é o sistema de jogo que tu vai jogar? 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Então, tu vai ter que ter jogadores para aquele sistema, né? E às vezes tu tem que ter alternativas para tu mudar o sistema de jogo. E por vezes o Matheus é um cara que vai muito lá atrás sair com a bola. E ele indo lá atrás, ele pode atrapalhar o Michel, pode empurrar o Michel para frente, o Michel lá para frente, o Michel não vai render, entendeu? Agora, por exemplo, Matheus e Maicon funcionam, os dois. Arthur e Maicon funcionavam também. E aí tem toda essa questão também de formação de grupo e também a variação tática do Grêmio, né? Porque o Grêmio não é um time que tem muita variação tática. É isso aí que eu ia dizer. A única vez que eu vi, e foi, eu acho que se eu não me engano, o jogo contra o Botafogo, logo após a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, primeiro jogo, o Grêmio vai, e aí não sei se eu tô louco, se eu vi coisa, mas eu acredito que eu tenha visto certo, que é o Grêmio jogando no 4-1-3-2, que joga Luciano e o Tardelli na frente, com o Maicon jogando entre os dois extremos, né, que era o Everton e o PP, o Everton e o Alisson, desculpa, com o Matheus Henrique jogando de primeiro volante. E aí o Grêmio toca 3-0 no Botafogo. Essa foi a única vez que eu vi o Grêmio jogando em outra formação, sem ser o 4-2-3-1. O Renato ele gosta de jogar com um centroavante fixo, aquele tradicional, né? 2 volantes, um que sai mais, outro que fica. Não tem peça. Então, tu tem que ter uma variação. No momento que tu tem o Maicon ele é titular incontestável da equipe do Grêmio. Só que o problema do Maicon é o condicionamento físico, é a questão, a idade e a própria lesão que ele tem, que ele joga com injeção. Então ele não vai ter, como não teve ontem, condições de jogar sempre. Então aí tu tem que ver quem é que vai entrar, tu tem que ter uma variação para suprir isso. Claro. Então o Grêmio, eu acho que fez essa variação, vem fazendo essa variação na questão do ataque. O Grêmio jogava com um centroavante mais fixo, que era o André, e hoje joga com o Luciano e o Tardelli movimentando bastante. Trocando bastante. Trocando. Né? E aí a gente viu que teve um resultado positivo. Deu uma melhora depois daquela perda na Libertadores. Então... E foi justamente, né, a coincidência, depois que tomou 5, o Renato escalou o Luciano com o Tardelli, com o Everton, com o Alisson, esses 4 lá na frente. E eu fiz vários jogos do Grêmio depois do 5-0. Uhum. E eu notei que esses 4 lá na frente não tem posição fixa. Eles se movimentam muito. Nem, é igual ao Everton Ribeiro, a Arrascaeta, o Gabigol e o Bruno Henrique. O Renato, parece que o Renato aprendeu com o Flamengo essa situação e ele colocou esses 4 jogadores lá na frente e o Grêmio em 7 jogos, 8 ontem, perdeu 2, né? Em 8 jogos depois da Libertadores, perdeu 2, Flamengo e Atlético, e ganhou 6. Né? Então, eu achei interessante essa alternativa que ele encontrou pós-eliminação da Libertadores, porque às vezes eu vi o Everton no comando do ataque, às vezes eu vi o Everton no lado direito, o Tardelli buscando mais a bola, fazendo a função do Luan e o Luciano lá na frente, às vezes o Luciano trocava com o Tardelli, então teve essa movimentação, que eu achei interessante isso aí. E o importante é que quando entra jogadores do banco de reservas, como Pepe e Patrick, eles também se encaixam nesse estilo. Sim. Eles também têm muita movimentação no ataque. Exatamente. Dado o Grêmio, né, vai ter falando no ataque do Grêmio, aí o Grêmio tem um desfalque certo para a próxima rodada, que é o Diego Tardelli, isso, né, que teve aquela expulsão. A Nath, ela citou ali os possíveis desfalques do São Paulo, caso
levarem o terceiro cartão amarelo. O Grêmio tem 2 desfalques, na verdade. O Diego Tardelli ontem que foi expulso por dar um chute no Nicão. E tem também a... No momento, Marcelo Lombo, então. E também tem o desfalque do próprio Matheus Henrique, que levou o terceiro cartão amarelo. Então, fica fora da próxima partida aí, que pode garantir o Grêmio na Libertadores. E o Maicon volta? O Maicon ele foi preservado na partida de ontem por causa de dores musculares. E, a princípio, ele deve jogar no próximo domingo, mas vai depender também dos próximos treinamentos. Então, com isso, a provável escalação para o domingo deve ter Paulo Vitor, Léo Moura, que deve retornar também, Jeromel, Kahneman e Cortez, o Maicon, que foi preservado ontem, Darlan ou Rômulo, Alisson, Everton, PP e Luciano. Então, o PP entrando na vaga de Tardelli e o Darlan ou o Rômulo entrando no lugar do Matheus Henrique. Era essa curiosidade que eu tinha, principalmente na escalação, falando do ataque. Porque o Grêmio realmente está com esse ataque móvel, então tu acredita que no lugar do Tardelli vai entrar o PP? Eu tenho duas situações. Eu tenho a situação que eu acredito que vai acontecer e a que eu acho a melhor que poderia acontecer. Vamos lá. Eu acho que o Renato ele preserva muito, ele não faz muitas modificações de uma partida para outra. O PP, quase todas as partidas ele entra no jogo. Então acho que ele já está mais habituado, o Tardelli saindo, acho que automaticamente ele coloca o PP e mantém o máximo do time que vem jogando, ele substitui apenas o que é necessário. Mas eu acho que seria mais, como é que eu posso dizer? A cara do Renato. Não, mais interessante. Não, pelo contrário, mais interessante, se o Grêmio jogasse justamente com o Maicon, com o Darlan que vem se destacando aí quando entra, e com o PP e o Patrick ali, porque o Alisson, nas últimas partidas, a gente também nota um pouco de queda no rendimento do Alisson durante os jogos. Então, eu acho que de repente tu jogar com o Patrick mais centralizado e abrir o PP e o Everton nas pontas e o Luciano, na verdade eu uso o Patrick centralizado só para na hora de montar a equipe, mas tem aquela movimentação também. Então acho que a equipe ficaria muito mais movediça, muito mais rápida, e acho que melhor do que vinha vindo aí nos próximos últimos jogos. Sobrou que é impossível isso acontecer. Eu acho que é impossível. E a volta de um centroavante fixo, clássico, será que é possível? Não, na arena. O André na arena não. E o Viseu? Se o Grêmio contratar, ou o Viseu tá onde? der um resultado muito imediato. Você tá no banco. O Viseu teria que dar um resultado muito imediato. Eu acho que ele vem de lesão. Fora de ritmo. Estamos no final aí do campeonato. O Grêmio, eu acho que ele vai tentar prorrogar aí o empréstimo do Viseu. Muito, né? Oi? Não mostrou muito, né? Até nem teve oportunidade. O problema foi a lesão. Exatamente. Ele ficou... Eu acho que ele mostrou muito por pouco tempo que teve. Assim. Sim. O Michele gremista. O André, eu acho que o André encerrou. Acho que a gente falou isso umas 3 vezes já no programa, que acabou já o André, mas o Renato ele acabava colocando. Acabou pra nós, né, o Renato. Então, pra ele parece que não. Renato... Mas o Viseu, eu acho que pode ser um jogador promissor para o Grêmio pro ano que vem, né? Se o Renato quiser voltar a jogar com a característica que ele gosta, né, que é do centroavante fixo, o Viseu ele realmente teve poucas oportunidades devido à lesão, mas dentre as alternativas que o Grêmio tem, né, até eu queria propor aqui mais uma vez um debate sobre o Diego Tardelli. Porque ele teve essa expulsão ontem, muito... A gente debateu bastante antes do programa, eu e a Nath. Muito se cobra, até incluindo aí o Fernando Becker, porque muito se cobra do Diego Tardelli, a torcida cobra muito devido ao valor que se diz que ele ganha, né? Mas eu já disse aqui, por exemplo, que a culpa do valor que ele ganha não é dele, é da direção. Exatamente. Então eu queria saber a tua opinião sobre o Diego Tardelli no Grêmio. Pois é. Difícil ter opinião sobre o Tardelli, né? que ele jogou? É aquela coisa, né? É o medalhão que se escala e não corresponde. É o cara que tu contrata de olhos fechados pela história dele, mas chega aqui por um outro motivo, não se encaixa no teu sistema de jogo, não se encaixa no teu esquema e acaba não dando resultado. É difícil de acreditar que um cara né, da qualidade do Diego Tardelli, né, da história dele, vir para cá e não conseguir se encaixar.
Outra coisa, o Renato sempre fala que ele teve os problemas dele na metade do ano, e ele até deu entrevista dizendo que teve depressão e coisa e tal. Eu queria ter depressão ganhando quanto? Mais de 1 milhão, né? Imagina. Eu ia resolver qualquer problema que eu tivesse. Ia viajar, fazer qualquer coisa. Bastante dinheiro. Eu não sei, eu acho que o Tardelli também está se inviabilizando no Grêmio, assim como o André. As atuações estão inviabilizando os dois. Né? Se espera muito, se espera um goleador do Tardelli. O Renato falou semana passada que o Grêmio vai gastar num artilheiro, precisa gastar num goleador, não pode errar. O que ele está dizendo isso? Que ele errou, né? Ele erraram, mas assim, o Tardelli, qualquer clube brasileiro contrataria o Tardelli, né? Por tudo que ele fez, pela qualidade, pela história. Talvez não por esses valores. Né? Mas aí, será que realmente o Tardelli estava muito afim de vir jogar aqui no Rio Grande do Sul? Não sei. Ele está sempre em Itapema, em Santa Catarina, né? A região não é muito a desculpa, porque tem jogador que gosta mais do centro do país. Sim. Por exemplo, tem jogador que gosta de vir jogar no Flamengo. A gente falou Abre mão de certas coisas, né? Uhum. E eu acho que o Tardelli ontem se inviabilizou já, com aquela expulsão, né? A cara do Renato mostrou muita coisa. Antiprofissionalismo, aquilo ali, o cara tá de costas e tu tá perdendo o jogo. Não faz aquilo. Ainda mais tu tá numa situação ainda de desconfiança dentro do grupo, desconfiança na temporada pelo teu rendimento. E o André também, mas a questão é o Tardelli, né? Eu penso isso. O cara que não conseguiu render o que ele poderia render. A minha opinião da semana passada para cá é basicamente a mesma, né? Tem que ver questão salarial, porque o cara ganhando 1 milhão por mês rendendo o que tá rendendo, eu acho totalmente inviável pro Grêmio continuar contando com esse jogador. Acho que, olha só, cara, você tá ganhando 1 milhão mês, ele tem, se não me engano, 7 ou 8 gols em 45 jogos que fez, se não me engano. Então é um número alto para um número de gols muito baixo, tem a mesma média do André, basicamente. Então eu acho que na questão, assim, viável, economicamente, não, muito obrigado pelos serviços prestados, até a próxima, boa sorte na carreira e na vida, mas aqui não dá para continuar, porque, bem ou mal, é 1 milhão por mês, e aí já se corre, né, a questão da própria renovação do Renato, que vai a 1,5 milhão mesmo, o salário do Renato. Eu acho que nem o Romildo ficaria com 2 pessoas no grupo ganhando salários acima de 1 milhão de reais, né? De reais. Plural. Vai perdi no plural agora. Acontece nas melhores famílias. Enfim, eu acho que é totalmente inviável, portanto, pro Grêmio continuar com o Tardelli. Então, olha só, cara, vamos baixar o salário aí. Não quer baixar, muito obrigado, valeu, até a próxima. O problema é quem vai pagar a Boa Praia. Eu acho que não, uma coisa que eu citei, e eu falei isso com a Nath, é que assim, o Diego Tardelli, ele entrou no time do Grêmio e ele melhorou a equipe do Grêmio. Essa formação do ataque, essa movimentação, ela melhorou. A questão é 1 milhão e 300, que é o que o Tardelli recebe. Eu acho que para o futebol que ele está apresentando é muito. Então acho que o Tardelli ele rende aí de 50% a 60% do que ele pode render. Aí a gente pode elencar algumas situações dos motivos, né? Jogador vindo da China, jogador com problemas psicológicos, jogador que veio na metade do ano, no decorrer do ano, digamos assim, não teve uma pré-temporada, e a gente sabe que na China tem um ritmo de treino muito diferente. Então, eu acho que ele melhorou a equipe do Grêmio até certo ponto. Mas eu acho que é válida também a cobrança em cima do jogador que poderia render mais, deveria render mais. Só que as críticas não deveriam ser apenas para ele como salário, por exemplo, como o Juan citou. Acho que não é culpa dele que ele recebe esse salário. O Renato foi lá, quis o jogador, o Romildo foi lá, quis bancar. Isso aí, por mais de uma temporada. Mas aí é a questão dele render em campo também. Claro, mas aí que tá. Mas aí cabe a cobrança em cima do futebol do jogador. Sabe o que tem que ter? A Nath comentou comigo a questão de ele demorar para na verdade, entrar, né? O que a gente estava debatendo aqui, eu acho que é um ponto importante, é que assim, o Tardelli não rendia porque o Renato não colocava. Aí o Renato não colocava porque não tinha preparo físico. Bom, ele chegou em maio. E o jogo contra o Flamengo foi em outubro. Isso são 5 meses. Sim. É impossível que um jogador, com esse tempo, assim, esse período de 5 meses, não consiga jogar 2 jogos de 90 minutos. Não ter preparo é uma coisa, a gente entende. Mas naquele momento, não era mais uma questão de preparo.
o Tardelli não conseguia manter 2 jogos. E aí a gente chega, bom, o problema é o Renato, o problema é o Tardelli, quem é o problema aí? É o salário? É muito questionável, assim, eu não sei, o Tardelli realmente não rendeu tudo aquilo que ele deveria render pelo salário que ele tem, mas os motivos que foram colocados à mesa pelo não rendimento dele também não batem. Então, eu acho que foi um péssimo negócio para o Grêmio nesse ano. Depois tem toda uma questão que o Renato queria escalar o Tardelli numa posição então, que não ele não era uma posição que ele não estava acostumado a jogar. Mas que ele chegou na seleção brasileira como sim. centroavante. Fez gol na Argentina. Era o camisa 9 da seleção brasileira, mas chegou no Grêmio, não quer mais. E aí ele queria uma posição que, segundo o Renato, pro porte físico dele, não dava. Então, alguma coisa não estava fechando ali. O que a Nath falou de eu acho que eu tenho esse pensamento de que o jogador ele vai ter ritmo de jogo se ele jogar. Tu adquire ritmo de jogo jogando. Então, se tu não tem uma sequência, tu não vai ter ritmo. Eu acho que o Renato ele pecou um pouco nessa parte de tu dar mais sequência de jogos para ele um pouco antes lá. Acho que tu não tá pronto, o Tardelli não tá pronto, mas tu teria que colocar o jogador para adquirir se ele não tem ritmo. Então, acho que tem 2 lados, a gente pensa, ou que nem a Nath falou, tem 2 lados, tem o Renato, que dizia que ele não tinha condições, e outra que o Tardelli também, então aí ficou essa indecisão aí, o Tardelli foi jogar só mais para o segundo semestre de 2019. Fecha de Grêmio, Dado. Então, rapidinho aqui para fechar de Grêmio, uma informação sobre a Arena, Sumins, que o presidente Romildo Bolzan concedeu uma entrevista para uma rádio de Tramandaí e ele esclareceu todos os detalhes aí, todo do trâmite que envolve a compra da gestão da Arena, a gestão antecipada da Arena, né? Primeiro ele explicou que em 2 anos aí de negociações, a Caixa ela não aceitou, saiu do negócio. E a partir disso, o Grêmio, a OAS e a Prefeitura eles tiveram que refazer aí um acordo. O Grêmio utilizando o próprio Olímpico, parte do Olímpico como garantia em torno de 60 milhões de reais. E esse novo acordo ele foi apresentado para o Ministério Público e agora é aguardado aí a resposta. Se o Ministério Público aceitar, é a última parte. Tendo o aceite do Ministério Público, começam-se a organização aí da gestão já para começar a gerir a Arena para 2020 entre janeiro e fevereiro. Estamos próximos, então, de um fim dessa novela Arena? Segundo as informações aí dadas pelo próprio presidente, acredito que está chegando ao fim aí essa novela, porque vem se arrastando aí há um bom tempo, né? E de Grêmio era isso aí. A estimativa de economia do Grêmio com a gestão da Arena seria de entre 80 a 100 milhões de reais. Então, aí é uma boa economia, inclusive, falando em questão de contratação, de receita, para o clube poder investir no próximo ano, já que o Grêmio busca jogadores para competir como titular, aí sim, 4 a 5 reforços. Então é importante aí um valor bom aí para investimento no próximo ano. Tá certo, e vamos de imediato com as informações do futebol feminino com a Nath Folharini. Sim, temos Grenal nesse final de semana, né, pela final do Gauchão Feminino. As gurias jogaram a semifinal nesse último final de semana. O Inter goleou o Oriente por 7-0 e está se classificando para a final invicto no campeonato. O jogo foi no Sesc Campestre, onde o Inter manda os jogos, e contou com os gols de Fabi Simões, a Ju 2 vezes, Sasha, Belinha, Leide, e teve ainda um gol contra marcado pelo Oriente. Já o Grêmio jogou no domingo contra o Brasil de Farroupilha e colocou aí 8 gols no Brasil. Meu Deus. E se classificou aí para a final com os gols de Juliana Oliveira, Marta, Carol Lins, Catrine, Gisele Marinho e Pribac. A final será nesse domingo, dia 1º, e em Juí, em Campo Neutro, e o jogo será com um jogo apenas. Sobre isso que a Nath está falando, da final do Gauchão Feminino, quem está nos acompanhando aí pela live ou pela rádio, vai lá na live que tem a enquete. A enquete é justamente sobre essa partida. Quem é que vence o Clássico Grenal na final do Gauchão Feminino? Grêmio ou Inter? A enquete ela vai estar disponível também após o término da live do programa. Então, quem quiser ir lá depois também pode ir lá votar, deixar sua contribuição. Algum palpite, Nath?
Olha, o Inter fez uma baita campanha nesse gauchão, né? Inclusive tá se classificando invicto. O Grêmio tem uma derrota só, que foi justamente pro Grenal. Assim, acompanhando um pouco do futebol feminino da dupla, aquele Grenal ali que o Inter ganhou foi um ponto fora da curva, assim, foi um jogo bem atípico. Eu acreditaria numa vitória do Internacional pela consistência do time. O Inter até, inclusive, vem investindo bastante no seu time, trouxe bons reforços já nessa janela ali das últimas 2 rodadas. E o Grêmio está se adaptando ainda à nova técnica, né, a um novo estilo de jogo. Então, eu acredito que o Inter seja um favorito para esse Grenal, mas tanto no masculino quanto no Grenal, feminino, né? Grenal é Grenal, né? Grenal realmente é difícil dar qualquer prognóstico, mas realmente acompanhando, assim, a gente vê o Inter com um trabalho um pouquinho mais forte. No ano passado tivemos também, era um pouco de favoritismo da equipe do Inter, e o Grêmio foi lá e venceu no Beira-Rio nos pênaltis. Exatamente. Grenal. Grenal é Grenal. Tá certo. Aí só para dar mais uma informação, isso. quem quiser acompanhar, a final ela será transmitida pela RDC TV, que tem os direitos de imagem do jogo, e também podem acompanhar o Minuto a Minuto pelo Jogando com Elas, pelas redes sociais. Vendendo teu peixe, né? Vendendo meu peixe, agora eu tô dando uma de rua link. Em todas as redes sociais é só jogar lá, Jogando com Elas, e a gente acompanha o Minuto a Minuto pelo Twitter, e pelo nosso Instagram a gente vai dando informações sobre o jogo e o pré-jogo. Tá certo, prestigiem Nath Folharini no Jogando com Elas também. E agora a trilha identifica, nós temos um momento novo no programa, que é o TBT do Cadeira com o Vinícius Appel. Boa noite a todos. Que voz é essa? Boa noite a todos. O produtor chegou com estilo, né? E precisa de estilo, porque é o quadro mais prestigiado desse programa. Inclusive, é o único quadro desse programa. E hoje é quinta-feira, hoje é dia de relembrar. O TBT do Cadeira de hoje relembra um Grenal ocorrido no dia 28 de novembro de 1982, que terminou com uma vitória do Internacional por 2-0. A partida foi válida pelo Campeonato Gaúcho, aconteceu no Estádio Olímpico, e os 2 gols do jogo foram marcados por Geraldão. Inclusive o Geraldão, num outro Grenal, ainda em novembro de 82, ele marcou outros 3 gols contra o Grêmio. O Geraldão foi o artilheiro daqueles 2 Grenais. Incrível o Geraldão. Pois então, agora fugindo um pouco do clássico, nós vamos relembrar que no dia 28 de novembro ele está muito marcado na história do Grêmio, positivo e negativamente. Nesse mesmo dia, só que no ano de 1995, aconteceu a derrota nos pênaltis pro Ajax, que tirou do tricolor o título mundial daquele ano. Após o empate 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o Grêmio caiu nos pênaltis por 4-3. Também no dia 28 de novembro, mas desta vez em 2004, o Grêmio foi rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro pela 2ª vez na história. O tricolor empatou em 3-3 com o Atlético Paranaense no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, e faltando 3 rodadas para o fim do Brasileirão, viu suas chances de permanência na Série A escaparem. Por fim, temos uma lembrança para trazer alegria aos torcedores do Grêmio, que no dia 28 de novembro de 1996, um ano após perder o Mundial para o Ajax, o tricolor venceu o Palmeiras por 3-1, na partida válida pela ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro daquele ano. O destaque ficou por conta do título nacional do Grêmio, que foi conquistado nesse mesmo ano, 1996. Agora, fugindo do dia 28, mais um ponto que vale ser lembrado também nesse TBT, é que no dia 29 de novembro de 2017, o Grêmio venceu o Lanús e foi campeão da Libertadores pela 3ª vez. Os gols do tricolor foram marcados por Fernandinho e Luan. Amanhã completa 2 anos dessa grande conquista. Então, na próxima quinta-feira, o TBT do Cadeira está de volta para relembrar mais fatos marcantes na história da dupla Grenal. Até a próxima. Tá aí o Vinícius Appel passando, um dia de lembranças tristes e felizes para os tricolores. Altos e baixos. 28 e 29 de novembro, altas emoções para o torcedor Grêmio. Vinícius Appel lendo o TCC dele. Ó a corneta aí em cima do Não, é muita informação. Tá certo. O produtor sofre nesse programa, gente. Ele passa calor sem ao ar aqui. Ele merece esse espaço. Bom, 8h22, né? Estamos nos aproximando do fim do programa, então chegou a hora daquele momento onde a gente se compromete aqui no programa. Sempre, toda semana. Que é a hora de dar os nossos palpites, e o nosso convidado está incluso nos palpites, Vamos lá, viu, então. Fernando? Pode começar por mim aí. Vamos lá, então. No sábado, o Inter enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, né? No Engenhão, às 19 horas. Vamos começar por Fernando Becker. Empate. Então. Empate quanto?
Que é a cara 2-2. Barba, cabelo e bigode. 2-2. 2-2. Ruelink. Vou de Matheus Suminski, hoje 1-1. Empatezinho. Nath. Eu vou sair do muro. 1-0 Inter. Dado. 1-1. Vinícius Appel. 1-0 Botafogo. Eu vou junto com o Vinícius, viu? Vou sair do muro. 1-0 pro Botafogo também. Vai fazer chover o final de semana inteiro. Inacreditável. No domingo nós temos Grêmio e São Paulo na Arena e vamos começar também pelo Fernando Becker. 3-1 Grêmio. 3-1 Grêmio, confiante o Fernando Becker. Dado Nogueira. 2-1 Grêmio. Ruelink. 1-1 também. 1-1. 1-1 também. Nath. Hoje eu vou ficar no muro. 2-0 Grêmio. Eu acho que o Grêmio agora se recupera e passa o carro no São Paulo, vence aí 2-0, tranquilo, podendo ser mais. Vinícius Appel. Não, eu vim aqui só para repetir, eu concordo com 2-0. Hoje, viu? Hoje a gente combinou em tudo. Assim como semana passada, né? O Dado e o Matheus Dávila, nosso convidado, também estavam afinados. Mas, bom, agora sim, né? Passamos aí pelo... O momento foi fácil até. Hoje foi tranquilo, Hoje né? Hoje não teve tanta tese em torno do verdade, resultado. normalmente a tese é Se muito ela maior. estiver em Vênus, não sei o que lá, em Marte, 2-0. Mas contaram, a gente não sabe. Se tiver tantos graus, mais um vento à esquerda. Bom, 8h24, agora sim, né? Chegamos ao final. Infelizmente passou rápido até do programa. Hoje não tá tão calor aqui dentro do estúdio, né? Imagina se tivesse. Aí vocês que estão nos ouvindo, imagina se tivesse. Hoje tá amena a temperatura. Bom, então agradecendo aí a presença do Fernando Becker aí, desculpa pela bagunça, pelas brincadeiras, mas é o estilo do programa. Muito Informação obrigado. E bom humor. E nós prometemos que vamos te chamar aqui quando tiver o ar-condicionado também, Tá Fernando. bom. Boa noite. Chama para inauguração do ar-condicionado. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. Programa de debate é isso mesmo. Tem que ter bagunça, senão não é programa de debate. Mas tá legal, obrigado pelo convite. Espero voltar aí um dia. Muito obrigado, Fernando. Boa noite, Juan. Muito boa noite, então, Matheus, a todos que nos acompanharam aqui. Muito obrigado, Fernando Becker, pela presença mais uma vez. E boa sorte à dupla Grenal aí no final de semana, que nos tragam bons resultados. Boa noite, Nath. Boa noite, Suminski. Boa noite, Dado. Boa noite, Juan. Muito obrigado, Fernando, pela tua presença e por ter se deslocado e vindo debater aí com a gente sobre a dupla Grenal. E também agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até agora. Um bom final de semana para a dupla Grenal e um bom Grenal feminino para todos. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski, Juan, Nath e principalmente ao Fernando. Obrigado por participar aí das nossas teses aí. A gente está sempre trazendo e também das informações, né? E também uma boa sorte para a dupla Grenal, que o Grêmio possa carimbar aí não o G4, não sei se G4, mas vaga direta na Libertadores, e que o Inter também consiga ali pelo menos já se fixar um pouco na pré-Libertadores no mínimo e tentar buscar algo melhor. É brabo. Boa noite, Vinícius Appel. O pessoal vem se acostumando com o produtor falando em inglês aqui no final do programa, mas hoje eu não senti vai. falta. Hoje vai ser só em português eu mesmo. confesso que eu não senti falta nenhuma. Hoje é uma boa noite a todos. Normalzinho. Como é que é? Good night? Não, hoje não tem. É só em inglês que ele fala? Hoje não tem. Tá certo, então 8h26. Vinícius, responde a pergunta da Nath, que eu vi ali que ela sentiu falta da pergunta, é só em inglês que tu fala. Desculpa. Não, também falo espanhol, mas esse vai ficar pro próximo programa pro pessoal escutar. Aí é promessa, então, aulas de O espanhol. rapaz é trilingue. Agora sim, 8h26, chegamos ao fim de vez do Cadeira de Fato, né? Não, de vez não, pelo amor de Deus. Ao fim de mais um Cadeira Grenal, voltamos na próxima quinta-feira. Boa sorte à dupla Grenal na rodada. Até semana que vem. Tchau.